Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse suporte duplo de crochê para garrafinha e celular. Super prático para aqueles passeios que você quer carregar poucas coisas, né? Só o principal, como uma caminhada, pular carnaval, por que não? Ou ir para academia, qualquer lugar que você queira levar pouca coisa e estar confortável e estilosa. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. E não esqueça, gente, se você quiser me apoiar no canal, me deixa um like, me conta nos comentários o que você está achando das aulas, me dê sugestões do que vocês querem aprender. E também, se você quiser ajudar ainda mais, né, e puder, seja membro do canal, que isso ajuda bastante eu continuar trazendo conteúdos legais para vocês. Para produzir esse suporte de água e celular, eu vou usar esse fio aqui, que é um fio Rayon Tex de 3 milímetros, cor marsala. E eu utilizei essas duas agulhas, essa daqui para o crochê, de 5 milímetros, e essa aqui me ajudou em alguns acabamentos, que foi a 3,5. Nós vamos começar com o anel mágico, ou círculo mágico. A gente vai passar o fio aqui, de baixo para cima, passa por trás e cruza aqui formando um X. Aqui no centro do X, coloco o meu dedão, viro a mão e coloco o meu fio aqui debaixo do dedinho. Pego a agulha, passo por baixo desse primeiro fio e trago esse segundo aqui pra frente, virando o gancho. Fiquei aqui com uma laçadinha na minha agulha. Agora, eu vou passar esse fio que tá aqui por baixo do meu dedinho, aqui dentro dessa alcinha. Então, eu laço aqui e passo por aqui. Assim, a gente já fez o anel mágico. Agora, eu vou fazer duas correntes, que vão valer como um ponto alto. E eu vou fazer mais 11 pontos altos. Junto com esse aqui, vão ficar 12 pontos altos aqui no meu anel mágico. Então, eu dou a laçada, insiro a agulha no centro desse anel e trago o fio aqui pra frente. Fiquei com 3 alças na agulha. Laço o fio, tiro 2 alças, laço e tiro mais 2, fazendo, né, um ponto alto. Então, eu vou fazer mais 10 vezes o ponto alto aqui. Lembrando que esse fiozinho aqui, ele vai ficar sempre junto, né, aqui junto com esse fio do anel. E os pontos serão feitos sempre sobre esses dois fios, para depois fazer a mágica, né, puxando esse fio e fechando o anel. Terminei aqui os 12 pontos, aumento a laçada, deixo aqui a agulha do ladinho. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui do início, né, do fio, para fechar o anel mágico. Ajeita aqui os pontinhos, puxa mais um pouco, para deixar ele bem fechadinho. E agora, a gente vai fazer o fechamento de carreira. E o fechamento de carreira, eu vou fazer assim. Aqui nesse primeiro ponto aqui, nessas duas alcinhas que tem aqui, entre as correntinhas iniciais aqui que eu fiz e o primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu trago o fio e já passo por aqui. Agora, eu aumento a laçada, venho no próximo ponto aqui, ó, veja, eu tô nesse ponto, eu venho nesse próximo, pegando as duas alcinhas aqui do ponto, de cima do ponto, levo esse fio, essa laçada pra trás, assim. Agora, eu volto com a minha agulha no mesmo ponto, inserindo no mesmo lugar. Trago esse fio aqui pra frente, fiquei com duas alças, laço, tiro e faço mais uma corrente. Assim, a gente já simulou aqui o primeiro ponto alto da próxima carreira. E já fizemos também o fechamento de carreira. Aqui ficam essas duas laçadas aqui, na frente do ponto, essas duas alças, né? Ficam aqui na frente do ponto. Mas quando a gente der a volta e colocar um ponto aqui em cima, não vai aparecer essas laçadinhas aqui. O fechamento fica bem perfeitinho, tá bom? Agora, eu vou fazer
2 pontos altos para cada ponto de base. Então, cada ponto, que são essas 2 alças aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu venho aqui nesse mesmo ponto, para completar 2 pontos altos aqui. Agora, eu vou pro próximo ponto aqui. Então, eu dou a laçada, insiro, trago, e vou fazer aqui 2 pontos altos. E agora, mais um. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, se tinham 12 na carreira de baixo, né, de base, que é a primeira carreira, aqui vão ter 24. Então, fiz aqui todos os aumentos, né, ficaram 24 pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui o fechamento de carreira, mas eu já vou fazer também o início aqui da primeira carreira de altura do nosso suporte. Porque eu já tô, né, no meu tamanho ideal aqui para um fundo de garrafa. Então, eu aumento a laçada, venho aqui no primeiro ponto, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, pegando essas 2 alças aqui de cima, levo essa laçada para trás, assim. Agora, eu venho aqui, ó, ficaram 2 alcinhas aqui, eu vou inserir minha agulha entre as 2 alças. E vou buscar essa alcinha aqui, aqui atrás. Regulo o fio, trago esse fio aqui pra frente e faço uma corrente. Agora, eu vou fazer mais uma corrente e vou começar a carreira de altura do nosso suporte. Eu vou aumentar a laçada para te explicar onde que a gente vai inserir a agulha. Vou pegar uma agulha mais fininha aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Cada ponto, a gente tem essas 2 alças em cima, certo? A gente só vai usar a alça de trás. E mais essa daqui que tá atrás do ponto, essa aqui. Então, eu venho aqui, ó, aqui são as 2 alças, eu pego a de trás e mais essa que fica atrás do ponto, assim. E essa primeira carreira aqui, eu vou fazer de meios pontos, tá? Então, eu dou a laçada, insiro aqui onde eu mostrei pra vocês, ó, só pegando a alça de trás e mais a de trás do ponto. Trago o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez, fazendo meio ponto. Novamente, dou a laçada, venho pro próximo ponto aqui, pegando só a alça de trás. E mais a alcinha que fica atrás do ponto, assim. Trago, laço e tiro todas de uma vez. E eu vou fazer isso a volta toda, sem aumentos, tá? Um ponto, né, um meio ponto para cada ponto de base. Então, eu dei a volta toda, ó, fazendo já essa primeira carreira. E aqui, ó, essa laçadinha que a gente deixa pra frente, ela já vai dando essa diferença, né, da base pra altura. Agora, eu vou fazer mais uma carreira, assim, de meios pontos. Então, vamos fazer o fechamento de carreira. Eu vou aumentar essa laçada, venho aqui nesse primeiro ponto aqui, pegando essas 2 alças que ficam em cima do ponto e levo essa laçada pra trás. E agora, eu venho por baixo das 2 alças que ficam aqui na frente e pego essa laçadinha aqui com a minha agulha. Regulo o fio, trago ele aqui pra frente e faço 2 correntes, que vão servir já como o meu primeiro meio ponto dessa carreira. E eu vou fazer novamente, agora pegando sempre os 2 pontinhos, aqui os 2 fios, de cada ponto de base, bem simples e normal, né? Porque antes a gente pegava só o de trás e o de trás do ponto. Agora, a gente vem aqui e pega os 2 fiozinhos que ficam em cima do ponto ali de base.
e faz um meio ponto. Então, vai ser um meio ponto em cada ponto de base. E esse fiozinho aqui, a gente já pode fazer um arremate aqui nele, nessa hora, porque depois com a altura aqui do suporte vai ficar mais difícil de você trabalhar aqui. Então, faz já aqui um acabamento bonitinho, né? Depois esquenta o fio, corta, para ficar já com acabamento esse fio. Então, já terminei a segunda carreira, e agora eu vou fazer mais um fechamento aqui de carreira, pegando nessas duas alcinhas aqui, de cima do primeiro ponto, levo essa alça para trás. Agora, eu vou inserir minha agulha por baixo desses dois fiozinhos, busco a laçadinha ali, trago o fio aqui pra frente e vou fazer 6 correntes. Uma vai servir como um ponto baixo, e daí mais 5 correntes, totalizando 6. Agora, eu vou pular 2 pontos de base, ó, aqui é 1, aqui é 2, venho no terceiro, insiro minha agulha aqui, pegando as duas alças de cima do ponto de base, trago esse fio aqui pra frente, fiquei com 2 alças. Laço e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. E vai ficar aqui esse espaço, porque agora vai ser um ponto vazado. Então, vai ficar esse arco assim. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular um ponto de base, 2 pontos de base, venho aqui no terceiro, insiro minha agulha, trago o fio e faço um ponto baixo. E olha lá, ficou mais um arquinho. E eu vou fazer isso por toda a volta, sempre com 5 correntes. 4, 5. Pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. E assim eu vou dar toda a volta. Então, eu dei toda a volta fazendo esses arcos, e aqui eu fiz as 5 correntes, vou pular 1, 2 pontos de base, venho no terceiro, que é já o primeiro aqui. Então, nessa primeira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, insiro minha agulha aqui, trago e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir aqui até a terceira correntinha, que é a corrente do meio, aqui desse arco, para daí a gente iniciar a nova carreira. Então, eu tô aqui, eu venho aqui na próxima corrente, trago o fio e faço um ponto baixíssimo, e mais um até chegar aqui na correntinha do meio, na terceira correntinha. Trago e tiro. Ó, para você saber se tá certo, ó, você tem que achar aqui 2 correntinhas ainda, né? Então, essa é a terceira. Agora, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E olha como aqui fica bem, né, discreto aqui o acabamento. Então, agora, eu venho direto aqui na terceira corrente desse próximo arco. Então, aqui, 1, 2, 3. Nessa corrente aqui, eu insiro a minha agulha, trago o fio, insiro, trago o fio aqui e faço um ponto baixo. Assim. E veja como aqui ainda tem 2 correntes. Agora, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho pro próximo arco, na terceira corrente. 1, 2, 3. Aqui, na corrente do meio do próximo arco, e faço um ponto baixo. Mais 5 correntes. Venho aqui no próximo arco, primeira, segunda, terceira corrente. Insiro,
trago e faço um ponto baixo. E assim eu vou dar toda a volta novamente. Dei toda a volta e repare como esses arcos, eles vão ficando na diagonal, tá? Vai ficar bem legal o efeito. Agora, eu vou fechar aqui a carreira novamente e dessa vez, ó, eu vou inserir bem aqui na base, aqui, ó, porque a gente tem que ter 5 correntes sempre livres, tá? Então, eu venho aqui nessa base aqui, insiro a minha agulha, lembrando que eu já tenho 5 correntes, né, aqui. Insiro bem aqui nessa base e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar esse arco, que é o último dessa carreira. Agora, a gente tem que seguir aqui até o terceiro ponto, a terceira corrente. Para a gente chegar aqui nessa terceira corrente, a gente tem que ir fazendo pontos baixíssimos em cada correntinha. Aqui é o terceiro. Fiz os pontos baixíssimos até chegar aqui na terceira correntinha desse arco. Agora, eu vou fazer 5 correntes e iniciar o trabalho aqui dessa próxima carreira igual. Então, eu venho aqui no terceiro ponto, correntinha, ó, 1, 2, 3. Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E nesse próximo arco, localizo aqui, ó, primeiro, segundo, terceira corrente e faço um ponto baixo. E assim eu vou continuar aqui em minha volta. Completei a volta novamente. Agora, aqui no pezinho aqui desse ponto, né, desse arco aqui no início, eu vou inserir minha agulha aqui e fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E agora, para começar a carreira, eu preciso arrastar essa laçada até a terceira corrente desse arco aqui. E eu vou fazer isso colocando pontos baixíssimos até chegar no terceiro. Então, vem aqui na segunda corrente, 2 pontos baixíssimos, e aqui nessa terceira corrente, eu coloco o terceiro ponto baixíssimo. E agora, eu começo novamente com 5 correntes. E venho aqui pro próximo arco, na corrente do meio, que é a terceira corrente, fazendo um ponto baixo. E assim, dessa forma, eu vou subir mais algumas carreiras e eu já mostro para vocês a quantidade de carreiras que eu fiz. Então, aqui, ó, eu já fiz a quantidade de carreiras que eu quis, né, para minha garrafa, aqui, pro tamanho da minha garrafa. E eu vou contar a quantidade de carreiras na diagonal, tá? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E olha como fica legal, assim, né, com a garrafinha já colocada aqui. Fica bem bonito, ó, bem encaixadinho o fundo, ficou perfeitinho. Agora, a gente vai fazer alguns acabamentos aqui na parte de cima e depois a alça. Então, agora aqui eu fiz o último arco aqui da última carreira, fiz um ponto baixíssimo aqui, né, na base desse primeiro arco que tem aqui na mesma carreira. Agora, eu vou fazer 2 correntes, simulando um meio ponto. E essa carreira também vai ser de meio ponto, assim como foram essas 2 aqui iniciais da subida da bolsa. Então, eu vou colocar 2 meio pontos aqui dentro de cada arco. Então, eu venho aqui, ó, dentro do arco, faço um meio ponto, dou outra laçada e faço mais um meio ponto no mesmo lugar, aqui no mesmo arco. E agora, aqui em cima desse ponto baixo, eu ponho mais um meio ponto. Agora, aqui no próximo arco, vou colocar 2 meio pontos. E aqui em cima desse ponto baixo,
que tá entre, né, um arco e o outro, eu vou colocar mais um meio ponto. E eu vou fazer isso por toda a carreira. Dei toda a volta, fazendo esses pontos aqui. E agora, eu vou fazer o fechamento de carreira. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, em cima, né, do ponto aqui, pegando as duas alcinhas, levo essa laçada aqui pra trás. Passo minha agulha por baixo dessas duas laçadas que tem aqui e busco a laçadinha. Regulo o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, faço duas correntes. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de meio pontos. Um meio ponto sobre o outro. Um meio ponto para cada ponto de base. E aqui, depois de ter feito, então, as duas carreiras de meio ponto, eu vou cortar esse fio. Vou puxar essa última laçadinha aqui, do último ponto. E vou fazer aqui um fechamento de carreira. Então, eu venho nesse primeiro ponto aqui, levo esse fio pra trás. E agora, eu vou voltar ele daqui de onde ele veio. Então, eu venho aqui por trás, ó, pegando nessa alcinha de baixo, nessa outra, e levo esse fio lá pra dentro. E assim, eu faço esse fechamento, né, pra ficar bem perfeitinho aqui o acabamento dos pontos. E agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro dessa última carreira aqui de pontos, fazendo o acabamento, né? Então, eu peguei uma agulha menor aqui só pra fazer o acabamento, pode fazer também com agulha de tapeceiro, se você preferir. Passar aqui em alguns pontinhos pra ficar bem arrematadinho. Eu vou cortar e vou esquentar aqui a pontinha pra não desfiar. Agora, eu vou começar aqui fazendo um nó inicial e correntes. E eu vou usar de molde a capinha do celular, tá? Pra ver o tamanho, porque os celulares, eles modificam, né, o tamanho deles. Então, pega a capinha do teu celular pra você tirar de molde. Então, você vai pegar aqui, ó, e fazer uma quantidade de correntinhas que dê aqui nessa altura aqui da lateral menor, mas eu preciso que fique uma folga, tá? Para o celular poder entrar, né? Que é a altura aqui do celular. Então, eu deixo aqui mais soltinho, ó. Ficou mais ou menos um dedo, ó, para cada lateral. Agora, começando aqui da segunda corrente, eu vou inserir minha agulha, trago o fio e faço um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente dessas que eu fiz nessa trança inicial. Então, eu fiz aqui os pontos baixos. Aqui é o nozinho inicial, então, eu não faço, esse é o último ponto da carreira. Agora, eu vou colocar mais um ponto aqui no mesmo lugar para virar, tá? Então, aqui no último, eu ponho 2. E agora, eu vou virar aqui, e nessas laçadinhas que ficaram aqui na base, eu vou colocar também pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, embaixo de cada ponto que eu fiz ali naquelas laçadas, eu vou fazer aqui embaixo mais um ponto baixo. E aqui, ó, já vai formando um cantinho. Então, voltei, ó, fazendo os pontos baixos também, ó, de pertinho. E agora, eu vou fazer o seguinte, aqui é aquele primeiro ponto baixo. Eu vou direto aqui, então, eu vim até o último ponto, né? Agora, eu venho direto aqui, pegando esses 2 fiozinhos aqui do primeiro ponto que eu fiz, primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. Esse suporte aqui do celular, eu vou fazer ele só de pontos baixos, assim como eu tô te mostrando, e em carreiras circulares. Então, a gente não tem fechamento de carreira.
A partir de agora, a gente só vai fazendo um ponto baixo para cada ponto de base em carreiras circulares. E ele já vai formando esse suporte. Então, eu cheguei aqui do outro lado, ó, e eu só vou continuar, tá? Não vou fazer fechamento de carreira, não vou fazer aumentos nos cantos, eu simplesmente vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E ele já vai se formando aqui, ó. Dessa forma, ó, já tá tipo uma canoazinha. E agora, eu vou subir aqui até a altura do celular, tomando por base o molde. Então, eu já fiz aqui várias carreiras, ó. Tô com a minha capinha aqui, né, para saber bem certinho a altura que eu quero aqui para pro meu suporte do celular. E eu vou medir aqui com quanto ficou. Ficaram 13 centímetros por 19 centímetros. E foram feitas 23 carreiras de pontos baixos simples em formato de espiral, tá? Sem fechamento de carreira. E agora, eu vou fixar essa parte aqui lá no meu suporte de água. Então, eu terminei aqui essa última carreira, lembrando que é em espiral, né? Então, eu não vou fechar aqui a carreira. Eu vim até o canto aqui fazendo os pontos baixos e eu vou virar aqui. Vou fazer uma corrente aqui e agora eu vou começar a trabalhar aqui, né, com essa parte de trás e vou esquecer essa aqui da frente. E eu vou trabalhar essa parte de trás unindo os pontos aqui do suporte de água. Então, eu vou pegar aqui em cada ponto, ó, esse primeiro ponto aqui, eu ignoro ele, venho aqui no segundo. Eu insiro minha agulha aqui, pegando as duas alcinhas aqui do ponto, e eu vou lá também pegando as duas alcinhas do ponto que tem lá na última carreira do suporte de água. Regulo o fio aqui, trago esse fio aqui pra frente, fiquei com duas alças, laço e faço um ponto baixo, assim. Vou pro próximo. Venho aqui, ó, localiza aqui o próximo ponto, as duas alcinhas, e localiza lá o próximo ponto, também as duas alças. São 4 alcinhas que vão ficar aqui na minha agulha, fora a alcinha, né, essa daqui que vai correndo, né, aos pontos. Então, eu trago aqui, fiquei com duas alças, laço, faço ponto baixo. Pro próximo ponto, pego aqui, pego lá, traz, ponto baixo. No próximo ponto, insere, vai lá também, traz e fecha o ponto baixo. E eu vou fazer esses pontos baixos até essa outra pontinha aqui do suporte do celular, sempre emendando aqui no suporte da água. Então, eu fiz toda essa união aqui dos dois suportes, né, o da água e do celular. E agora, eu vou continuar aqui em toda a volta, né, fazendo pontos baixos. É um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui do outro lado, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui com esse primeiro pontinho aqui de união dos dois suportes. Ponto baixíssimo, uma corrente. E agora, eu vou virar aqui para trabalhar de dentro para fora, na parte aqui do suporte da água. Eu vou começar a fazer a alça do suporte. Então, eu venho aqui, ó, nesse pontinho, voltando agora, vou fazer um ponto baixo. E aqui nesse do lado, mais um ponto baixo. E aqui nesse do lado, mais um ponto baixo. São 3 pontos baixos que eu fiz aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar novamente.
fazendo os 3 pontos baixos novamente em cima desses que eu acabei de fazer. Então, nesse primeiro aqui, eu não vou fazer, porque essa corrente já vale como um ponto baixo. Então, venho nesse próximo, faço um ponto baixo, e aqui nesse cantinho, vou fazer mais um. Faço uma corrente e viro novamente o trabalho. Então, essa corrente já vale como o primeiro, venho aqui no segundo, faço um ponto baixo, e aqui nesse cantinho, olha, gente, você não pode confundir aqui, tá? Ele fica torcidinho, mas são 2 fios aqui. Vou fazer mais um ponto baixo. Corrente e viro o meu trabalho de novo. Aqui, a corrente já vale como esse primeiro ponto de base, venho no segundo, pegando aqui as 2 alças, ó, do ponto, faço ponto baixo. E aqui nesse cantinho, repare bem aqui onde eu pego, ó, faço um ponto baixo. Corrente, viro de novo. Aqui a corrente vale para esse, então eu venho aqui no segundo, faço um ponto baixo, e nesse aqui, que fica torcidinho, mais um ponto baixo. Corrente, viro o trabalho. E assim eu vou fazer a quantidade de carreiras que eu achar necessário, em comprimento também, né, que você achar necessário, para o suporte ficar ideal aí para você, tá? Isso vai depender um pouco da altura e como que você vai transportar ele, se na transversal, né, ou se vai ser de ombro, ou até mesmo de mão. Então, eu terminei aqui o tamanho da alça que eu quero, ficou 1,10 m de pontos baixos, né, carreira ida e volta. Lembrando que você tem que levar em consideração, né, que ele estica um pouquinho, ainda mais que tem o peso, né, do líquido e mais do celular. Então, meça um pouquinho menor do que você realmente queira. E agora, eu vou deixar bem retinha aqui a alça, para não ficar torcida, e vou fazer essa fixação aqui do outro lado. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, lembrando que eu fiz aqui os pontos, fiz a corrente. Agora, eu venho aqui com a minha agulha, nesse próximo ponto aqui, ó, do ladinho dessa união do suporte aqui do celular com o suporte da água. Então, eu venho aqui, ó, insiro a agulha, pegando esses 2 fiozinhos, venho aqui nesse pontinho de cá, trago o fio, trago de volta e faço baixíssimo. Venho no ponto do lado e vou fazer a mesma coisa, ó lá, ó. Vou passar por aqui, trago, passo pra cá e baixíssimo. Agora, o último, porque são 3, né? 3 pontos. Passo lá de novo, trago o fio pra frente, mais pra frente e baixíssimo. Dessa forma, eu já fixei bem aqui essa alça. Agora, eu vou fazer uma carreira de acabamento aqui, continuando esses pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer por toda a volta um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Então, aqui eu fui girando, fazendo os pontos baixíssimos. Cheguei aqui, ó, nessa parte onde começa aqui essa união aqui dos 2 suportes, eu vou fazer da mesma forma aqui, ó. Venho nesse próximo, trago e tiro. E aqui eu vou fazer igual, ó. Sempre um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, terminei aqui toda a volta. Agora, eu vou aumentar essa laçada um pouquinho aqui, vou cortar o fio e vou fazer ali um último ponto baixíssimo como simulação, tá? Então, eu vou tirar aqui, venho aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, localizo ele aqui e insiro minha agulha assim, ó, de cima pra baixo. Vou levar esse fio pra cima e agora eu vou retornar com ele aqui, de onde ele saiu. Ó. Trago ele lá pra trás.
E assim, ó, a gente faz como se fosse um último ponto baixíssimo aqui. Bem certinho aqui pra ficar o acabamento. E agora eu vou esconder bem, fazer todo o acabamentinho aqui, escondendo esse fio lá por dentro. Então, aqui eu fiz bem o acabamento bem certinho, né? Queimei a pontinha aqui, derreti, né, o fio pra deixar bem acabadinho. E olha que graça que ficou bem bonito esse ponto vazado, super prático, dá pra pular carnaval à vontade, ir pra academia, por que não? Ir pra qualquer lugar que você queira, né, levar poucas coisas, um objeto, né, um acessório bem prático e super charmoso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e o seu like. E até a próxima aula. Beijo!